Fala, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. E você que está aqui comigo nesse curso intermediário, nós temos uma disciplina onde nós falamos sobre interpretação no âmbito aí musical, ok? E hoje eu preparei para ti um resumo, tá, da nossa aula de ontem, que fala sobre a interpretação de louvor. Bom, eu escolhi aqui, eu separei para vocês, eu fiz uma mapa mental, eu organizei para ti. Como é que a gente começa, de que forma a gente vai ter esse entendimento na hora de começar a interpretar música, tá? Por quê? Porque a música, ela nos permite que através da música, tá, que a gente tem a possibilidade de trabalhar o corpo todo, pés, a cabeça. Porque o movimento, e dançar com a música, tá, no ritmo, e aí você precisa saber de como você deve se, portar como intérprete Libras nessa hora aí da interpretação, ok? Digo para você que aprender por meio da música a Libras se torna até, bem prazeroso, porque é algo que você vai aprender, você vai ver o significado através dos classificadores, você vai começar a entender como conecta o contexto das frases, dos estrofes, do refrão, e aí nós vamos aqui junto, firmes e forte, nesse curso intermediário. Vem comigo, eu pego na tua mão, não largo, e eu quero que você, ó, o céu é o limite, tá? E eu tô te preparando aqui para que você possa aí já começar a interpretar. Por quê? Aprende a interpretar interpretando, ok? Vamos junto? Vamos iniciar nosso trabalho de hoje falando um pouco sobre a interpretação no âmbito de louvor. Bom, e aí um material super importante, tá? Vocês têm ele aí já enviado aí no grupo do WhatsApp. Eu separei para vocês 4 tópicos. O primeiro tópico, ele vai, falar um pouco sobre, antes de tudo, você precisa ter uma certa intimidade com a língua, tá? Como estudante de Libras, nós devemos, tá, ter habilidade, intimidade com a língua, a Libras, tá? Você precisa conhecer, e aqui é que entra a parte lá desde o início do curso que você está estudando comigo sobre não somente sinais, mas também sobre parâmetros. Vocês estudaram a aula sobre classificadores. Perfeito. Vocês estudaram também sobre a Libras. Ok. E o que é que você precisa ter essa intimidade já com a língua? Precisa saber os sinais. Mas não adianta você aprender os sinais vazios. Você precisa saber como é que você vai organizar a frase, organizar o refrão. E aqui é que entra a questão da estrutura, e hoje nós falamos um pouco aí sobre essa organização que nós devemos ter. E aí entra também nessa parte da tradução, perfeito? Então percebe que nós temos aqui um conjunto, tá? A língua de sinais, ela é mais do que sinais. A Libras, ela é mais do que apenas você sinalizar. A Libras é uma língua, tá? Perdão. E você precisa entender como língua, ela tem regras, ok? O segundo passo que você precisa entender é que ter uma certa fluência e compreensão dos sinais. Bom, professor, é, fluência. Como é que eu consigo a fluência, professor? Bom, gente, a fluência, ela não é que você
não vai errar. Ser fluente é errar. E mesmo errando, você tem a consciência de que você pode melhorar. Que você tem a consciência que você pode acertar, tá bom? Então, ser fluente é, nas horas mais você está lá interpretando simultaneamente, o, a pessoa está lá falando e você está interpretando. E nesse momento aí, você vai praticar e você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu, que você está aprendendo aqui no curso, ok? Não sinais palavra, sinal palavra, não. Mas trazer o sentido sem mudar o quê? O contexto. Percebe como a Libras ela é visual, ela é espacial, gente. Então não se prenda às palavras, mas traga o sentido à palavra, ok? Professor, mas eu já não sei qual é o sinal daquela palavra. Porém, aquela palavra ela deve ter um sinônimo. E que se você adaptar aquela palavra, adaptar aquele sinal para Libras, vai dar certo. Ser fluente, gente, é você ter a consciência, você ter os vocabulários, os sinais nas horas incertas, na hora que o bicho pegar assim, ó, opa, tô aqui, todo mundo te vendo, e você interpretando, e você na hora, no momento certo, ser fluente é você se sair em situações, em momentos assim, sabendo utilizar. E aí, ó, é que entra, tá? O feijão com arroz. Eu não estou te ensinando aqui a fazer a roda. Não, eu estou te ensinando aqui o básico. Eu estou te ensinando aqui que o surdo ele precisa saber o que é importante e o que não é. A gente, opa, vamos aqui fazer um resumo aqui. Vamos aqui objetivo, tá? Tradução. E percebe que você aprendeu o que é a tradução? Não é pegar na mão, é transpor, é transferir de A para B, isso é tradução. Não é só copiar, não. Tradução não é copiar. Tradução é você pegar e colocar no papel, pegar de uma língua e transferir para outra. Perfeito? E aí alguns alunos perguntam para mim, professor Ítalo, como é que eu faço para ser fluente, professor? E aí eu te respondo com uma pergunta. Qual é o teu foco? Quanto você está se dedicando aos estudos da Libras, certo? Para você alcançar a fluência, você precisa estar focando, estudando, lendo. E qual é a tua vontade? Por que que você quer aprender a língua? A língua de sinais, a Libras. A pessoa, eu quero conversar, eu quero me comunicar com a comunidade. Isso eu acho linda. Ótimo. Mas você vai conseguir com o objetivo a fluência a partir do momento que você tiver contato com a comunidade surda, primeiro. E segundo, quando você se dedicar, se aprofundar nos teus estudos na Libras. Isso mesmo, ok? Bom, terceira dica que eu trago para você, a música, gente, ela é uma poesia cantada. Então, percebe que ela tem letra, ela tem ritmo, ela tem é, refrão, estrofe, ela tem umas partes separadas e ela faz um conjunto, ela é uma poesia cantada. E aí precisa você trazer emoção. Se ela é uma poesia, e aí se tem como intérprete, você está ali intermediando entre o cantor e o surdo, entre a música ali que está sendo cantado, você está interpretando. E o teu público surdo, ele observa. Mas, professor, como é que ele vai ouvir a música? Bom, surdo gosta de música.
E mais do que apenas ouvir como nós ouvimos, o surdo ele sente a música. O ouvir a música para o surdo é diferente. Ele sente as vibrações da música. Bacana, né? Isso aí? Então, nós precisamos entender que nós não somos robôs, que nós vamos ter que fazer. Não, nós não. Temos que sair dessa um pouco mecanizado, muito preso. E nós temos que fazer de forma natural, ok? Vamos fazer assim? Vamos lá? Quarta dica que eu trago para ti: para interpretar uma música, você precisa seguir alguns pré-requisitos, ok? E aí nós vamos ver quais são esses pré-requisitos. Trago para ti agora. Primeiro pré-requisito, temos aqui o primeiro pré-requisito. Vamos lá. Primeiro pré-requisito, nós temos aí ouvir a música. Bom, e nesse ouvir a música, quero destacar para você, você também precisa ler, ler a música, tá? Você precisa ler, observar, ler, reler novamente, ok? Ouvir a música, ler a música, estude a música, ok? O ritmo da música. Então são alguns detalhes que vai te fazer você chegar ao teu objetivo, a desenvolver o teu aprendizado na música, na interpretação musical, é ouvir a música, ler a música, estudar a música e entender o ritmo da música. Ok? Precisa concordar, tá? Em seguida, nós temos aí entender. Entender no português a música é quando você vai ler, estudar, observar o ritmo, e agora você vai procurar esse entendimento. Isso no português, tá? No português mesmo. E você estudando, você vai começar a entender qual o sinal melhor que eu posso utilizar nessa interpretação, nessa parte aqui dessa música, nessa frase, ok? E aí você vai entender qual o melhor estrutura para você organizar e você fazer uma interpretação clara e objetiva. Gente, observa que identificar o contexto, identificar o contexto. Hoje à tarde eu estava ouvindo uma música que eu achei bacana, ele falava assim, que falta me faz um meu bem, que falta me faz um xodó. Deixa eu escrever aqui, que falta me faz um xodó. Deixa eu perguntar para vocês, vocês sabem, identificaram aqui o contexto, ele repete aqui, né, que falta me faz um bem, que falta me faz um xodó. Estamos aí na festa de São João, né? E aí eu quero te perguntar agora o seguinte, você sabe o que é xodó? Ah, professor, aqui na minha região, xodó é um carinho, xodó é uma expressão. E agora? Um cuidado.
Então, nessa parte aqui, você precisa observar o contexto. Se no contexto estava falando sobre um meu bem que falta me faz um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Percebe que nós temos aqui que identificar o contexto, porque vai nos ajudar a seguir, a entender qual o sinal que eu vou utilizar para conectar, para explicar aí, concordando aí com o anterior, ok? Isso é a interpretação da música. Faz sentido? Estão entendendo? Ok. Observe o contexto, identifique o contexto, e aí você vai, ó, desenvolver o teu aprendizado. E aí, nós temos sinais base, tá? Sinais básicos são aqueles sinais mesmo que você aprendeu lá no começo do teu curso, onde você estudou vocabulário, você estudou aqueles sinais icônicos, aqueles sinais arbitrários, mas aqui eu quero também aconselhar vocês para os classificadores. Ok? Porque esses daqui vão fazer toda a diferença na hora da tua interpretação. Sim, bom, sim. Por quê? Porque você vai sair daqueles sinais tradicionais, aqueles sinais assim, os sinais básicos, eles te ajudam bastante. Mas os classificadores, eles vai te permitir você se soltar mais ainda na hora da interpretação do teu momento lá, entende? Então, use e abuse dos classificadores. É interessante que você vai estudar, você pode até rever novamente lá um vídeo aula minha, que eu ensino sobre os classificadores. São 9, se eu não me engano, 9 tipos de classificadores. Você pode utilizar dentre os 9, tá? Mas você precisa entender qual melhor se encaixa nesse momento para essa música. Ok? Bom, eu não preciso nem dizer, né? Expressões. Isso aqui, ele faz parte lá do quinto parâmetro, né? Lembra? Da Libras. Perfeito. Então, ele é o quinto parâmetro da Libras, ele é sensacional, é indispensável, ele deve estar, ele precisa estar andando com você na hora da interpretação, ó, colado, tá? Juntinho. Porque as expressões faciais e corporais é essa daqui é que vai dar o ar da graça, é aqui é que vai entrar todo o teu aprendizado do teu conteúdo aí teórico, da prática e junta tudo, as expressões faciais, ela vai te permitir, quem está te vendo, entender melhor através da tua interpretação, através da tua expressão, através do teu ritmo, através dos sinais, dos classificadores que você utiliza no momento, na hora. Perfeito. Expressões. Por quê? Observe o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui uma rápida interpretação utilizando a expressão facial, ok? Eu vou fazer, esse aqui é o sinal de Deus, eu levo Deus até aqui em cima, ok? Deixa eu só organizar aqui. Eu elevo Deus aqui, deixa aqui, ó, perto da câmera. E aí, quando eu convido Deus a vir até a mim, olha a expressão facial de olhando para Deus.
Percebe que a expressão facial, ela é 50% da minha sinalização, é a minha expressão. Isso, tá? Nem mais nem menos. 50% da minha interpretação musical, ela está nas minhas mãos, meu corpo e expressão facial. Mãos, expressão facial. Mãos, expressão facial. E aí, meu querido? Emoção, tá? Como intérprete de livro, você precisa ter e passar essa emoção. Tem que arrepiar, tá? Até a alma. Por quê? Porque a tua interpretação, a nossa interpretação, ela deve passar essa emoção para o surdo, tá? O surdo percebe, ele é visual, ele vai perceber, ele vai observar, ele vai ver o detalhe, ele vai ver a tua expressão, ele vai sentir essa emoção, vai ser passado, compartilhado através das tuas mãos e através das tuas expressões. Bom, e com essa junção desses pontos, conseguimos expressar o que a letra diz e assim brilhantá-la, ok? Então, o sucesso da interpretação, você alcançar esse objetivo, você precisa observar, você precisa ver esse passo a passo. Perfeito? Ouvir a música, estudar, ler, separar o ritmo, entender no português mesmo, tá? Identificar o contexto, sinais básicos, classificadores, expressões faciais e corporal, necessita 50%, tá? Nem menos nem mais, 50%. Expressão facial está aí, ó. Emoção, tá? Através da música, você vai passar na tua interpretação essa emoção, tá? Aquilo que arrepia a alma. E aí, juntando tudo, nós vamos abrilhantar mais ainda a lembrança e essa música que você escolheu, que você vai escolher para fazer a interpretação. Minhas queridas alunas, para a gente poder concluir, tá? Esse conteúdo, deixa eu passar para vocês aqui sobre esse tema, oralizar e as expressões. Perfeito? Nós estudamos aí, quem estava na aula percebeu que eu falei um pouco sobre a questão de oralizar. Ok? Percebe que quando a gente tá ouvindo a música, a gente já vai já cantando, né? Tá ouvindo aquela música, né? Garçom, aqui nessa mesa. Aí você vai. Tarará, aí você vai falando, né? Não, vai ouvir aqui na hora, tá? Foi assim, um chute, opa, chegou aqui. Não sei por quê. E aí, quando você começa a ouvir a música, é natural você começar a cantar. Isso mesmo. Isso aqui, eu tô falando para os ouvintes. E já para o surdo, quando ele percebe a música, quando ele vê a música, porque como assim, professor? Ele vai ver a música? Sim, através das tuas mãos e através das tuas expressões, ele vai perceber, ele vai agora ser tocado através das expressões, ok? Os ouvintes, eles vão analisar, junto com a música. O surdo, ele vai notar as expressões e sabe o que é o resultado? Ele vai copiar você, ele vai tentar fazer do mesmo jeito que você está sinalizando. E é isso que é o surdo, ele vai te imitar, ele vai observar a tua interpretação, ele vai tentar procurar fazer do mesmo jeito, ok? E aqui nós temos aqui o próximo passo, o balbuciar e o falar. Ok, o balbuciar também é algo que é natural de se fazer. Já o falar, ele é algo aqui também que ele devemos ter um certo cuidado, tá? Porque a gente está falando aqui e aí existe um termo que deixa eu copiar aqui para vocês. O termo é bimodalismo. Professor, o que significa isso aqui, professor? Bimodalismo. Bom, quando eu falo bi, eu falo de duas línguas. Duas. Eu precisava.
duas línguas. Perfeito. Exemplo, imaginamos que eu estou falando de duas línguas. E agora, o português aqui e a Libras aqui. Porque isso é um fato, tá? Poderia ser inglês, poderia ser espanhol, pode ser outra língua oral. Agora, o que é que acontece? O bimodalismo é quando eu estou interpretando e ao mesmo tempo que eu estou interpretando, eu estou falando. E aqui acontece que uma setinha está indo e a outra está indo também a Libras. Percebe que ela tem, chega a um certo ponto que elas estão iguais, tá? Elas conseguem caminhar igual. Mas vai chegar um certo ponto que uma vai sobressair sobre a outra. Eu não tenho condição. Você praticar o bimodalismo sempre, toda hora. Parabéns para ti, se você consegue fazer. Eu não consigo. Por quê? Como a gente somos ouvintes, e é natural, tá? A gente já, lá do berço, a gente é costume a gente já ouvir. Nós aprendemos através do ouvido, da audição. E aí o que que acontece, tá? O português para nós é raiz, tá? Isso não tira da gente. E aí, geralmente, a língua oral, ela vai sobressair a língua de sinais. E aí vai ter hora que eu vou estar falando e sinalizando menos. Percebe? E outra coisa, tá? Não faça isso, tá? Deixa eu te dar um conselho aqui muito, assim, um conselho de coração. Não faça isso. É costume, né? Quando a gente está lá estudando a Libras, a gente já quer conversar com o surdo. E aí o que que acontece? Eu já vi até certo feito um repórter entrevistando, e aí ele foi falar, estava entrevistando, procurando uma pessoa, e opa, ele encontrou um surdo. Ele não sabia, mas ele perguntou. E aí, quando o surdo respondeu, né? O repórter instigou ainda mais ainda. Aí perguntou: Você, surdo, onde mora? Percebe aí? Não, ainda deu um tempinho ainda para outra. E aí ele foi lá, palavra, falando. Professor, é, é, e ele, não, ele gritava mesmo ainda, para que o surdo pudesse entender, mais ou menos, através de oralizar, né, através da leitura labial, né? Mas é um conselho que eu dou. Tá? Não, gente, é diferente, tá? Às vezes nós estamos interpretando e é natural, normal. Você está interpretando a palestra e na hora que você está ainda ou ouvindo a música e você começar a falar, é natural. Mas quando você encontrar um surdo, não faça isso, tá? Você mora onde? Não. Olha aqui, minhas queridas alunas, olha o que nós estamos vendo agora. Aqui nós vamos trabalhar a imaginação. Vocês lembram que eu falei lá no começo sobre três espaços? Lembram? Nós temos três espaços. Primeiro, real. Segundo, token. E o terceiro, subrogado. Aqui eu tenho o objeto, eu consigo ver, eu tenho uma caneta, eu consigo pegar.
eu consigo tocar, é real. Espaço token, eu não consigo. Isso daqui eu estou só imaginando, pensando, como será aquela casa? Estou pensando, sinal de a casa, eu falo casa, mas eu penso que na casa ali ela tem uma porta, ela na cor marrom, as paredes são pintadas de amarelo, tem uma família reunida na mesa. E aí, esse espaço token é quando eu só imagino, eu não consigo tocar, não consigo perceber, ver o real, tá? O real é quando eu revejo, tá? Eu toco, tô ali, é real. Mas o token eu só consigo imaginar, pensar. E o subrogado, tá? Ele remete sobre incorporar o personagem da ação, ok? E aí nós temos três espaços: real, token e subrogado. Perfeito? Perfeito para concluir, para encerrar, ok? Como dizia meu avô, melhor deixar com você do que matar afogado. Para encerrar, gente, aquilo que vai além dos sinais, tá? Percebe novamente, eu cito novamente, que Libras é mais do que sinais, gente. Libras é mais do que você movimentar as mãos. Libras é você entender a ideia, entender que a metodologia é visual e espacial, ok? E quando eu falo no âmbito aqui da música, do contexto musical, vai além, tá? Sim. A mensagem que você vai passar através das tuas mãos, a música, é mais do que sinais, é mais do que apenas você movimentar as mãos, mas precisa concordar. Expressão facial, sinais, corpo, mente, precisa estar aqui, ó, junto, ok? E a teu objetivo aqui e o meu objetivo para você é poder te ensinar, é poder pegar na sua mão mesmo, claro, e poder te mostrar a como é maravilhoso você entender cada detalhe. São esses detalhes que vão fazer a diferença na hora da tua interpretação musical, simultânea, ou pode ser também você escutar uma música, eu gostei daquela música, eu vou procurar ler, entender, observar o contexto, anotar, e aí você vai gravar uma música, interpretando aquela música, ó, fica maravilhoso. Perfeito. Faz sentido isso aqui? Então, nosso conteúdo aqui sobre interpretação musical fica por aqui, tá? Eu desejo você um excelente estudo, tá? O material novamente está lá no grupo do WhatsApp. E você que ainda não é aluno do professor Ítalo, tá esperando o quê? Novas turmas vão se abrir em breve, tá? E eu quero aqui te convidar. Vem aprender Libras comigo, tá? Eu Lá no começo, quando eu iniciei em 2019, eu tinha muita dificuldade de memorizar sinais. Eu tinha vergonha, tá, de interpretar. Eu rejeitei muitos convites, tá? Eu paralisava ali na hora, ali em pé, eu não sabia o que fazer, os sinais não apareciam, e eu perdidaço assim, não sabia para onde ir. E aí eu bolei, tá, uma ideia de poder me autorregular meus estudos. E aí eu comecei a produzir meus próprios materiais. E ali eu vi que foi dando resultado. E não só para mim, tá? Como diversos alunos já que já passaram pelo professorito, que já passaram por mim, que eu ensinei, que eu ensino, e aí já estão hoje já como profissionais já na área da interpretação. Já recebem, já são aí contratados, são chamados para fazer propaganda. E eu fico assim, ó, felizaço, tá? Porque assim eu vejo a superação, o progresso. O processo foi demorado, mas o progresso foi também, ó, porque demorou. Porque o progresso, ó, o resultado, ele vem de muitas tentativas. E nessas tentativas que nós vamos fazer, é como nós tivemos, e eu falo muito de acertar o alvo. E quando a gente vai acertar o alvo, a gente erra um pouco. A gente vai mirar naquilo,
aquela parte. E aí quando a gente vai atirar, opa, foi para um lado, foi para o outro, mas quando você acerta o alvo, é gratificante, ok? Então, te peço outra coisa, você que ainda não é inscrito no canal, no meu canal, Ítalo, professor de Libras, Libra do Zero, vem, se inscreve aí no meu canal, compartilha aí essa videoaula, tá? Aperte os sininhos para que você possa ter mais notificações. E toda semana eu posto um vídeo novo e você vai ser o primeiro a ser avisado, ok? Meu forte abraço, meu querido estudante, minha querida aluna, e te desejo aí, ó, excelente estudo. Vamos sentar, vamos lá, tenta, você pode, você consegue, eu acredito em você. E aí, até na próxima aula, que nós vamos agora iniciar, nós vamos estudar sobre o âmbito aí político. Perfeito, conto contigo para a próxima aula. Vem comigo aprender Libras Intermediário, seja meu aluno e eu serei eternamente grato e eu serei, assim, o teu professor, pegando na tua mão, tá? Te levando mais longe que você imaginar. Perfeito? Tchau, tchau. Que Deus abençoe. E te vejo no próximo encontro nesse mesmo canal. E assim, feliz, tá? Seja feliz.